Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Hoje uma noite especial. Boa noite, Wellington. Oi, Val, tudo bem? Sim, seja bem-vindo. Estamos aqui aguardando o pessoal chegando. Olá, pessoal. Os nomes daqui não dá para identificar, mas ó, chegou o Abros, seja bem-vindo. É a Chegou a Cris. Cris, dos doces caseiros, muito bons por sinal, né? Sim. Muitos doces no Dia das Mães, né, Cris? Chegando agora. Isso é muito bom. E aí? Então, hoje nós vamos fazer uma palestra super especial. Enquanto vocês vão se conectando, nós vamos aqui explicando para vocês. É uma palestra bem bacana. Liga para a mãe, para o pai, para o tio, para o vizinho. Fala para vir assistir, porque vamos falar sobre a depressão, sobre todos esses sintomas, essa situação que acontece nesse momento, né, do planeta. É muito legal, é muito importante isso. Pede pro pessoal vir assistir, porque vai ser bem bacana. Aproveita e chama lá o pessoal. Boa noite, Camilo. Seja bem-vindo, Silvia. Inclusive, nós temos um pedido especial do Frei, né? Pedindo para que nós falássemos bastante sobre a depressão, os problemas emocionais, que nos dias de hoje é um assunto que está muito em pauta, porque as pessoas estão passando muito por estresse, problemas emocionais, e muitas vezes não sabem os seus problemas físicos se estão sendo psicossomático, né? Passando pela depressão, pelo tudo isso que está acontecendo lá fora, os seus pensamentos, e assim a doença também vai acontecendo no físico. Não é isso, Wellington? É exatamente, tudo começa, e nós vamos ver um pouco mais detalhado hoje, lá no plano espiritual. É tudo uma questão espiritual que vai se potencializando e chega a sentir dores físicas. Vamos falar sobre isso também. Então, até para dar um recadinho para o pessoal, sei que aqui todos nós somos amigos, né? Todos nós somos conhecidos, somos mais que conhecidos, porque estamos junto há tanto tempo. Aqui hoje é assim, ó, estamos em família. Quinta-feira, 9 horas da noite, criança andando, cachorro pulando, televisão ligada. Então, se vocês ouvirem barulho de prato caindo, criança gritando, cachorro latindo, é família, viu, gente? É normal, é Aqui casa. também. Aqui também, estamos assim. Ah, então tá bom. Então vamos lá, todo mundo já tá por aí, tá chegando, né? Aos pouquinhos. Vamos lá, estamos com 16 pessoas nos acompanhando nesse momento. Isso, então vamos lá, vamos começando. Então, deixa eu trazer uma informação importante, então, Val. Sim. Existe um dado da Organização Mundial da Saúde que fala que 20% da população mundial sofre de algum distúrbio de saúde mental. 20% é, é muitas pessoas, é muita gente. E eles comentam que desses 20%, né, que nós estamos mencionando, 33% sofre de ansiedade e mais ou menos representa 700 milhões de pessoas no mundo sofrendo de ansiedade.
E de depressão, desses 20%, né, do mundo que sofre de distúrbio mental, dá mais ou menos 17% sofre de depressão, que dá mais ou menos 350 milhões de pessoas no mundo. Então, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas que sofrem de algum problema mental no mundo. É um número muito significativo. E hoje a depressão já é a causa de maior afastamento do trabalho que acontece no mundo. Então, quando a gente olha para a depressão, ela já afasta mais pessoas do trabalho do que problemas de coluna, do que problemas de tendinite, do que problemas ortopédicos, do que os demais problemas de saúde. Olha a que ponto nós chegamos, né? E os especialistas já dizem que as doenças mentais são as doenças do século, né? Então, é algo interessante para a gente começar a conversa de hoje. E quem não conhece alguém que esteja passando ou que já passou por uma depressão? Quantas pessoas tem em casa e às vezes não sabia identificar, mas agora já começa. Então, olha que... mas olha só, São Paulo é a cidade com maior incidência de transtornos mentais do mundo. Isso é preocupante. Os números dizem que 30% da população paulista sofre de algum transtorno mental. Então, aqui, ó, tem eu, você e mais 24 pessoas participando da nossa palestra. Então, praticamente, 8 pessoas deste grupo que nós estamos aqui compartilhando conosco na noite de hoje, 8 pessoas sofrem de algum transtorno mental. O número é muito significativo, ele é muito representativo. E desses 30% da população que sofre de algum transtorno mental no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, 20% sofre de ansiedade. Olha, o número é muito maior ainda. Então, nós temos aí um grupo significativo de pessoas que está vivendo no passado, porque depressão é o excesso de passado na nossa vida, e um grupo de pessoas que está vivendo de forma ansiosa, vivendo um futuro que ainda não chegou, porque a ansiedade é o excesso de futuro na vida da gente. E aí, os outros 70% estão estressados, né? Que é o excesso de hoje, o excesso da atualidade, é o excesso do agora na vida da gente. Então, os números são preocupantes. Então. Posso continuar, então? Vamos lá, pode ir indo. Vamos que nós estamos gostando. Tem um rapaz chamado João Dolderline. Esse cara, ele ressignifica algumas palavras, né? E aí ele escreveu, numa das postagens que ele fez na rede social, que depressão é o vazio que consome seus dias um por um. É o lençol de 1 tonelada que te impede de levantar. Olha que definição bonita. Depressão é um vazio que consome seus dias um por um. É um lençol de 1 tonelada que te impede de levantar. A gente sabe que quem está passando por um processo depressivo, por um problema de saúde mental, os dias dele, né, dia a dia, é um vazio. Né? As pessoas não vêem significado, as pessoas não têm vontade de fazer um monte de outras coisas. O vazio é uma paralisia emocional, é um túnel sem fim, né? É assim que a gente costuma dizer. E sabemos que as pessoas não têm vontade de sair da cama, elas ficam o tempo todo deitadas, sem vontade de fazer um monte de coisa. Então eu gosto dessa definição quando diz que depressão é um vazio que consome os nossos dias um por um, é o lençol de 1 tonelada que nos impede de levantar. E aí, o que você acha dessa definição? Não, é um lençol bem pesado mesmo, porque quem não consegue, né, levantar da cama não tem, por mais esforço que faça, não tem coragem, não consegue. E daí coloca desculpa em várias coisas, né? É o tempo que não ajuda, fui dormir tarde, fiz outra coisa, mas no fundo não consegue, não tem coragem mesmo. O corpo não deixa, a mente não deixa, porque aquilo que está passando na mente não consegue, não supera a vontade, né? Mais forte a depressão, é mais forte que isso. E
No dia 19 de maio de 1780, e eu gosto de sempre contar essa história, ó, 19 de maio de 1780, olha, 1780, teve um fenômeno meteorológico chamado Dark Day, que foi o dia que não amanheceu. E aí eu fico imaginando as pessoas lá em 1780 acordando e o dia escuro. Aí dá 11 horas da manhã, o dia escuro. 3 horas da tarde, o dia escuro. Se isso acontecesse agora, eu ficaria morrendo de medo, achando que o mundo está acabando. Imagine as pessoas em 1780, com o conhecimento que ela tinha naquela época e um dia que não amanheceu, um dia que ficou escuro o tempo todo. Por que eu gosto de contar disso? Porque a Joana de Ângeles, ela tem uma fala bem bacana que diz assim: a depressão é como uma noite que aconteceu em pleno dia. É uma nuvem que ameaça o sol. É o tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Quando Deus criou o mundo, ele disse assim, que haja luz. Se não tem luz, a gente não tem vida. As plantas precisam de luz para fazer fotossíntese. As plantas precisam de luz para sobreviver. E Joana de Ângeles fala assim, a depressão é como uma noite em pleno dia. Aquilo que impede o ser de florir. Olha que coisa bacana que essa definição que Joana de Ângeles traz para a gente. E quem sofre de um processo depressivo sabe o que eu estou dizendo. As pessoas estão vivendo uma escuridão, né? Uma noite em pleno dia. E aí, por isso que eu sempre digo para as pessoas que depressão não é frescura. Depressão é algo muito sério, é uma doença muito complexa que precisa ser tratada como tal. As pessoas precisam ir aos médicos, continuar tomando os medicamentos, os tratamentos, porque assim, se eu tenho diabetes, eu tomo remédio para diabetes. Se eu tenho pressão alta, eu tomo remédio para pressão alta. Se eu não consigo controlar meu processo depressivo, eu preciso buscar ajuda médica, ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, ajuda espiritual. Ela é uma doença muito complexa. Então, a depressão não é frescura. Se a dor não for tua, né, não chame de frescura a dor do outro. É sempre essa definição. E eu gosto de trazer muito essa reflexão de Joana de Ângeles para a nossa conversa no dia de hoje. Sim. É bem interessante, né? Porque normalmente quem nunca passou por um problema psicológico, uma ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, acho que é frescura. Imagina, tem medo de ir ali, não entra no elevador, tem medo de andar na rua, que frescura. Só quem passou, quem sabe o que é o sentimento, a sensação de passar isso e que compreende e respeita, né? Exatamente. Então, assim, a depressão, a ansiedade, o pânico, essas doenças mentais, né? Elas são transtornos psiquiátricos muito graves e precisa ser tratado como tal. Precisa buscar ajuda médica, ajuda especializada. Eu falo que a depressão é um câncer na alma e as pessoas muitas vezes não se compadecem com esse tipo de problema que as pessoas estão enfrentando. Depressão é quando tudo sai do controle da nossa vida, né? Quando a gente não consegue mais controlar muitas coisas que estão acontecendo. A depressão é quando a gente se desconecta da vida. E depressão, gente, é um grito de socorro. No momento que a pessoa atinge um estado depressivo e ela vem, de uma certa maneira, contar isso para a gente, encare isso como um grito de socorro. Porque o nosso corpo ele tem um mecanismo de autoproteção que nos impede, por exemplo, da gente cometer, de se machucar. Se eu pego a minha mão e coloco num fogo, a primeira reação que eu tenho é tentar tirar a minha mão. Se eu caio num rio, mesmo que eu não saiba nadar, a minha primeira reação é se debater, é tentar se salvar. O nosso corpo tem um mecanismo para nos ajudar a viver, para nos proteger. E aí eu fico imaginando o quanto que uma pessoa deve estar sofrendo. Espera um minuto, a sonoplastia é verdadeira. Aqui também, daqui a pouco começa.
Eu fico imaginando o quanto uma pessoa está sofrendo para ela romper esse mecanismo natural que existe no nosso corpo e ela começar a se mutilar, ela começar a se machucar. Para a pessoa romper um mecanismo natural de proteção da vida que o nosso corpo tem, o sofrimento deve ser muito grande. A pessoa deve estar desesperada. Por isso que depressão é um grito de socorro, não é frescura, e a gente tem que olhar isso com o devido respeito. Quer acrescentar algo do que eu falei? Não, sim, é real, é isso mesmo. É o que nós temos que se atentar a isso, né? Porque muitas vezes um grito de socorro que é dado, você não consegue perceber se você não entender, né? Às vezes se debater na água, você está se debatendo no fundo da água, ninguém está vendo. Dentro de uma piscina, né? Você está no desespero e ninguém está enxergando o seu desespero. A encenação é essa mesmo. Então, mas tem vários sinais que vai se dando e você tem que prestar atenção. A falta de vontade de levantar, a falta de vontade de se alimentar, né? Perde seu apetite, só quer ficar no escuro, deitado, não prestar atenção nas coisas, trancado, sozinho num canto. Então, tem vários sinais. E prestar atenção, que eu acho que é o mais importante da pessoa. Eu sempre gosto, quando a gente fala de depressão, a gente sempre tem que olhar, gosto muito de citar Joana de Ângeles. Eu falo que ela é nossa psicóloga espiritual, e ela foi, os trabalhos da Joana de Ângeles foram psicografados por Divaldo Franco, e aí tem um livro chamado O Amor Imbatível Amor, lá no capítulo 19, que Joana de Ângeles fala assim, ó: diversos fatores podem desencadear o processo depressivo. Então, o gatilho que vai desencadear o processo depressivo em mim é diferente do gatilho que vai desencadear o processo depressivo na Val ou em outra pessoa se a gente tiver essa predisposição. Mas olha só, diversos fatores podem desencadear o processo depressivo. Mas uma vez que ele se fixou, olha só, gente, vários fatores podem desencadear, mas uma vez que ele se fixou, ele leva o paciente para uma etapa trágica de autodestruição. E é isto que nós temos que tomar cuidado, porque na hora que a depressão se fixa, se eu não conseguir tratar, se eu não conseguir buscar ajuda, se ninguém conseguir ouvir o meu grito de socorro, ela se fixa de uma tal maneira que eu começo a ter pensamentos de autodestruição. E aí vem consequências muito graves, como suicídio, por exemplo, que nós vamos conversar sobre isso numa outra oportunidade. Mas a gente precisa entender que cada um tem um gatilho que vai startar esse processo depressivo. Mas a gente precisa lutar para que ele não se fixe, porque senão eu começo a ter pensamentos de autodestruição. Olha que coisa bacana Joana de Ângeles traz para a gente na noite de hoje. Sim, então. Não podendo esquecer que esses pensamentos que nos levam à depressão, ao pânico e sucessivamente ao suicídio, é muito espiritual também, né? Às vezes você não consegue identificar onde inicia, justamente porque você não se dá conta. Quando você percebe que aquilo já está tão forte, já tomou conta de você, é porque você não prestou atenção no início, no começo, nos sinais do começo. Começa com um mau pensamento, começa com algumas sensações negativas, e você vai se fechando porque você não sabe se aquilo é seu, se aquilo da onde vem, por falta de conhecimento, até de credibilidade, né? E você vai deixando aquilo se dominar. Então chega no momento de uma obsessão também. E olha só, foi bem bacana o que você comentou. E aí eu vou pegar aqui, então, o Livro dos Espíritos. E eu gosto muito do Kardec, né? Eu sempre me recorro ao Livro dos Espíritos, as perguntas que ele fazia, porque ele fazia pergunta muito capciosa, pergunta muito inteligente, e pergunta que, de uma certa maneira, tinha resposta, né? Ele nunca perguntou, por exemplo, quando o Palmeiras seria campeão mundial, porque esse tipo de pergunta nem os espíritos conseguem responder, entendeu?
Mas ele fazia... Muito importante. ele fazia perguntas que a espiritualidade conseguia trazer respostas. Perguntas impossíveis, ele nunca perguntou, né? Então vamos lá. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, brincadeira à parte, tá, gente? Brincadeira à parte, vamos lá. No Livro dos Espíritos, pergunta 943, Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Na época do Kardec, a palavra depressão não existia, só que ele percebia que as pessoas estavam vivendo um processo de desgosto da vida. E aí ele quis perguntar isso para a espiritualidade, né? De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí a equipe do Espírito da Verdade responde assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então são 3 fatores que, se a gente não prestar atenção, que se a gente não cuidar, a gente pode startar processos depressivos na vida da gente. Ociosidade, falta de fé e saciedade. São 3 elementos que a gente precisa prestar atenção, porque pode ser o gatilho, de alguma maneira, para um processo depressivo. Joana de Ângeles também fala que na raiz psicológica de um transtorno depressivo encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Olha que coisa bonita. Então eu tenho a espiritualidade nos dizendo sobre ociosidade, falta de fé e saciedade, e uma insatisfação comigo, que são alguns elementos que vão, de uma certa maneira, contribuir para que um processo depressivo seja startado. Quando eu falo de saciedade, as pessoas são muito materialistas, né? As pessoas querem comprar um monte de coisa que talvez não tenha necessidade, aí entram em dívidas, depois não conseguem pagar, e aí ficam desesperados por conta disso. Falta de fé porque as pessoas muitas vezes não acreditam no que vai acontecer, né? Que a vida nua, que a vida não termina por aqui, que é tudo uma lei de causa e efeito, que tudo que nós estamos passando é porque nós escolhemos, como você disse hoje no Evangelho, né? Nós participamos aí do nosso planejamento reencarnatório, a gente pediu para passar por essas provas e essas expiações, e aí a pessoa não tem fé em tudo isso, então a falta de fé, a saciedade, e a ociosidade, porque as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem colocar o teu talento a serviço do bem. E aí gera uma insatisfação com ela mesma, de ela fica lembrando do casamento que ela tinha, fica lembrando do emprego que ela tinha, da casa que ela tinha, e aí ela vive um processo de insatisfação muito grande. Então, 4 elementos: ociosidade, falta de fé, saciedade e insatisfação consigo mesmo, são alguns elementos que podem ajudar a um processo depressivo. A Patrícia está falando que ela não pediu, não. Não pediu? Ah. Pediu sim, Paty. Sinto muito em me informar, mas pediu sim. Né? Então a gente precisa ficar atento a esses 4 elementos que eu acabei de comentar. Então, se de tudo que a gente falar aqui vocês não prestarem atenção, guardem isso. Ociosidade, falta de fé, saciedade e insatisfação comigo mesmo. Esses são os pontos que a gente precisa ficar atento. E se a gente não cuidar, talvez um processo depressivo vai ser startado de uma maneira muito mais fácil. A Selma está falando que acredita também que a própria pessoa atrai uma doença por estar insatisfeita consigo mesma. Com certeza, né? Tá dentro desses 4 quesitos que a pessoa acaba... a insatisfação. Ela acaba procurando outras coisas, né? Outros meios de satisfazer. Entre uma crise e outra, vem o consumismo, gastar no cartão, gastar no cheque, gastar todo o dinheiro, gastar todo o salário num dia só. Porque fica procurando uma forma de encontrar um pouco de prazer em alguma coisa. Ou no alcoolismo,
quer parar de beber, mas não consegue, entre as crises bebe, daí vem a crise do porquê eu fiz, do arrependimento, do remorso, ou a comida, não consegue parar de comer, né? Entre uma crise e outra, até para identificar, às vezes, será que eu sou depressivo ou não? Tem várias etapas, né? Tem as crises. E aí tem o quê? O gatilho, onde você cai de novo na mesma sensação. Você tenta fugir e tem um gatilho outra vez. E aí eu falo para as pessoas que a gente precisa, né, olhar esses elementos. Eu estava esses dias no Extra, esses dias que eu falo, antes da pandemia começar, né? Já faz um bom tempo isso. E eu estava lá no Extra, aí tinha uma menina dizendo assim: pai, eu quero um iPhone 11. É meu aniversário de 15 anos, eu não quero festa, eu não quero não sei o que, eu quero um iPhone 11. Aí eu peguei e me aproximei perto, né? Falei assim, vou ouvir essa conversa, né? Tá ficando interessante. Isso aqui, a menina fazendo birra que queria um iPhone 11. Aí eu olhei o preço sem querer, gente, tava 8 mil e tava lá o valor do iPhone, né? Aí o pai falou, nossa, filha, é muito caro, um celular, vai quebrar, as pessoas podem roubar. E aí ela falava assim, não, pai, eu quero um iPhone 11 porque eu não vou ter festa, não vou ter nada. Aí chegou o vendedor e falou assim, olha, nós estamos parcelando em 30 vezes sem juros. Sai 30 parcelas de R$ 270, né? Aí a menina virou e falou assim, olha, pai, é só R$ 270 por mês. Aí o pai foi lá e comprou o iPhone 11 para a menina, né? E aí nessa hora chegou o Pedro perto de mim e falou assim, pai, o mês que vem é meu aniversário. Aproveita a promoção. Aí eu falei para ele assim, ó, aqui em casa tem hierarquia, né? O meu celular é um J6. Isso quer dizer que o seu vai ser um J4, um J5. Você nunca vai ter um celular melhor do que eu. Mas os comentários que eu quero fazer é justamente por isso. O quanto que as lojas provocam consumismo na gente. E aí nós vamos lá, não estamos nunca satisfeitos, né? Sempre queremos ter o mais moderno, o mais atual, o mais novo. E aí a gente compra tudo isso e depois não consegue pagar, e aí vem o desespero, né? E é isso. Tem um monte de comentários bacanas aqui, ó. Infelicidade pessoal, acho uma das principais causas. A Flávia está perguntando, o estresse não desencadeia também um processo depressivo? E aí, gente, cada um vai ter o seu gatilho, né? A gente não consegue, nesse momento, acompanhar. Mas por trás desses gatilhos, com certeza tem uma questão de ociosidade, falta de fé, saciedade ou uma insatisfação consigo mesmo. Pode ter certeza que esses fatores estão relacionados a esses 4 atributos que a espiritualidade menciona aqui pra gente, né? Quer falar mais alguma coisa, Val, antes de continuar? O estresse também, ele é uma ponte para a ansiedade, né? Você começa com o estresse, aí você não consegue resolver o estresse do seu dia a dia, ele já se encaminha para a ansiedade. Então, tudo que se diz respeito à depressão, ansiedade, o estresse está bem no meio. Ou está estressado porque trouxe o do passado, ou está estressado porque não dá conta do futuro. Então, o presente está ruim. É um gatilho, né? É isso. E aí o que a gente precisa entender é que os remédios geralmente não curam doenças da alma. Porque depressão é uma doença da alma. Embora a gente não queira, muitas vezes, admitir, a Val comentou um pouco aqui sobre a questão do processo obsessivo, e aí eu precisava fazer um comentário importante aqui, deixa eu só pegar uma definição aqui, tá aqui, ó. Joana de Ângeles fala pra gente assim, ó, a depressão tem a sua origem no espírito. Olha que coisa bacana. Então, ó, a depressão tem sua origem no espírito e reencarna com alta dose de culpa. E aí, pessoas, nós, graças a Deus, nós não lembramos os nossos erros, né, que nós cometemos na vida passada, os remorsos que nós temos e as culpas que nós temos, a gente não recorda tudo isso. Peraí. Mas a gente... Para aí, a gente não lembra nem dos nossos erros dessa vida? Vai lembrar da outra? Nossa, pode continuar. Não dá, né? Não dá. Não dá.
Mas assim, ó, a depressão tem a sua origem no espírito, é o que você comentou, surge de lá, começa tudo no espírito. E aí, surgindo no espírito, por que que surge no espírito? Porque a gente reencarna com uma dose de culpa. Então, a depressão, na sua essência, é uma culpa de alguma coisa que a gente fez e que a gente não lembra e que a gente está vivendo novamente essa situação aqui nesta vida. A gente não aprendeu. E aí, a nossa consciência está gravada essas coisas, a gente só não consegue lembrar. E aí a nossa consciência se depara com uma situação que eu estou vivendo, onde me trouxe culpa e remorso na vida anterior, vai ter um processo depressivo sendo startado. E aí os espíritos que não gostam muito da gente conhecem o nosso desejo central, conhecem a nossa fraqueza, e é por ali que eles vão começar a fazer um processo obsessivo dentro da gente. Olha que coisa interessante, Joana de Ângeles traz para reflexão na noite de hoje. Por isso, o centro espírita tem a sua importância. Todas as religiões, né? Não vamos falar só do centro espírita, mas você seguir uma religião, você ir na igreja, você participar de um culto, do evangelho, de uma missa, é importante, porque a espiritualidade atua em todo lugar. Onde você der chance e permissão para que ele possa te auxiliar, ele vai. Na casa espírita tem a facilidade de ser aberta essa conversa, de você entender com mais profundidade o que está acontecendo com você. E você recebeu o tratamento mais eficaz, né? Direcionado para o problema. Um choque anímico, uma desobsessão, a troca de fluido no espírito desencarnado que lhe acompanha, em você. Então, a possibilidade de auxílio é mais fácil, mas nunca deixar de uma leitura, uma palestra, porque precisa mudar as duas coisas, a energia e o pensamento. E é isso. E aí, nós teríamos muita coisa para conversar sobre esse assunto na noite de hoje. Mas, como eu disse, que assim, os remédios não curam doença da alma, né? A gente precisa fazer alguma coisa muito maior. Os remédios são importantes, como eu disse no começo da conversa. Se o médico mandou eu tomar remédio, gente, toma remédio, porque os médicos são auxiliares do plano espiritual aqui na Terra. Sim. Se o médico falou que eu tenho que tomar, tome, né? Porque eu tomo remédio para diabetes, para pressão alta, e qual o problema de eu tomar remédio para depressão? Não tem nenhum problema, né? Ah, vai criar dependência, mas eu não criei dependência do remédio da diabetes, eu não criei dependência do remédio do coração. É da mesma forma, né? Não é porque um é tarja preta, o outro não, que não, né? É a mesma lógica. Então, mas a gente precisa entender que quando eu tenho uma doença da alma, né? Como Joana de Ângeles nos disse, que na essência, na origem do processo depressivo, tem uma dose de culpa do espírito que reencarnou, e graças a Deus a gente não lembra de tudo isso, existe um remédio que a gente pode tomar para minimizar os efeitos da depressão. E qual é esse remédio? Eu vou trazer aqui um desses remédios. A depressão pede o remédio do trabalho. Trabalho, gente, a serviço do bem. Trabalho a serviço do próximo. Trabalho a serviço do amor. Eu sempre falo para as pessoas que se um dia a gente tivesse a oportunidade de ir num asilo, num orfanato, fazer um trabalho com crianças com câncer, né, a gente vai ver que a nossa depressão, a nossa tristeza, talvez seja muito pequena diante de toda a luta, de todo o problema que essas pessoas passam, né? Mas o Carlos Bacelli, no livro chamado Evangelho do Chico Xavier, diz isso: a depressão pede o remédio do trabalho. Nesta mesma linha, no livro chamado Dádivas de Amor, pelo Espírito Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, está escrito assim: depressão é curada pelo trabalho do amor. Para continuar essa linha de raciocínio, tem um livro chamado, de novo, o Evangelho de Chico Xavier por Carlos Bacelli, que fala assim: às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos proporcionar aos outros. E por meio da alegria dos outros, nós também começamos o nosso processo de cura. Olha que definição bonita a gente tem. E aí, pessoas, as casas espíritas estão aí precisando de trabalhadores, né? Os orfanatos, os asilos, as creches, os hospitais. Tem um monte de local que a gente pode trabalhar a serviço do bem,
a serviço do amor, e a gente pode ajudar a minimizar os efeitos de um processo depressivo na vida da gente, né? Sim. E não podendo esquecer também de casa, né? Pode começar ajudando em casa. É o primeiro lugar. A nossa casa é o nosso laboratório divino. E talvez aqui que a gente precisa praticar tudo isso que a gente está comentando, né? O trabalho do amor, o trabalho a serviço do bem dentro de casa. Tem um livro chamado Presença de Luz, foi escrito por Augusto César Neto. Ele diz assim, ó, vou ler o texto. O serviço ao próximo eliminou todas as minhas depressões. E de agora em diante não desejo estacionar na disponibilidade vazia. Lembra que eu comecei a comentar que um dos atributos do ponto de vista espiritual da depressão é a ociosidade? E olha o que ele fala: o serviço ao próximo eliminou todas as minhas depressões. E de agora em diante não desejo estacionar na disponibilidade vazia. O bem que você ofertou ao próximo voltou ao seu coração em forma de alegria. E essa alegria de servir passou a iluminar o seu coração para sempre. Aí fica, meu amigo, o nosso conto-medicamento. Segundo você pode notar, a receita é claramente acessível, mas em qualquer caso a aplicação depende de nós. Olha que bonito Muito o texto bonito. que nós acabamos de ler, né? Muito bonito, interessante. Sempre aberto, né? Depende mais de nós do que de qualquer outra coisa, né? O remédio veio antes da doença, né? O Jesus, quando esteve aqui há mais de 2000 anos, falou, ó, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? A caridade, fora da caridade não há salvação. E a gente precisa tentar ver esses ensinamentos e colocar em prática na nossa vida, né? O processo depressivo é uma doença complexa? Mas a gente pode minimizar esse processo colocando-nos a serviço do bem, a serviço do amor, a serviço do próximo. Sim. E não deixando de colocar aí um parênteses que a gente está vivendo isso agora, né? Muitas pessoas estão depressivas em casa porque estão presas em casa sem poder sair, estão com medo da doença, do vírus, do contágio, estão sentindo a solidão da falta da visita, das famílias, das pessoas. E agora, com a mudança do clima para o frio, piora a situação, né? Porque ainda tem mais esse tipo de depressão. A climática, né? Que nós chamamos por... como fala? Esqueci o nome agora. Não é temporária, é climática mesmo, que vem do tempo, né? Outono, inverno, traz um tipo de depressão pelo tempo já ser mais escuro, você já ficar ali mais fechadinho, mais quietinho. O sol ajuda, o calor ajuda você a sair mais, a ter mais alegria. O frio te deixa mais encolhidinho. Então, esse momento também está nos trazendo um pouco disso. E não pode esquecer dos velhinhos em casa, da mãe, do pai, dos avós. Falar, telefonar, ligar, isso também é caridade, isso também é ajudar. Ir lá na farmácia, na padaria, se eles não podem sair, mas conversar um pouco também, porque o medo já espalhou. Agora, com as notícias do jeito que elas estão piores ainda, tá mais ainda. E não é só idoso que tem medo, todos têm. Mas para a gente poder também sair de um processo obsessivo, é não entrar nisso. A gente não pode entrar nisso. Tem que ter o pensamento positivo, tem que ter a fé, tem que ter os cuidados, senão você também você causa uma depressão. Como a gente comentou no começo, né, quando Deus criou o mundo, ele disse que haja luz, que depressão é uma noite que aconteceu em pleno dia das pessoas. Quando a gente está no outono ou no inverno, tem pouca luz, né? Você não vê tanto sol, você não vê tanto brilho. E aí a gente vai entrando num processo de encismamento, né? A gente vai se fechando, se fechando, se fechando, e a gente vai muitas vezes tendo pensamentos que não são agradáveis, e aí começa a ter aqueles elementos que nós já conversamos, né, no início da palestra, e um processo depressivo vai se instalando, porque um gatilho de alguma maneira acontece na vida da gente. Isso mesmo. Né? Então.
O que eu tinha para trazer de reflexões na noite de hoje era isso, Paulo. Eu tenho uma prece da depressão para fazer depois no final, mas a gente pode ver se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração aqui, se alguém quer falar mais alguma coisa, e depois a gente encerra. Sim, alguém quer comentar? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma dúvida? Eu vi que a Elaine comentou que ela conhece os sintomas, que é muito triste, o medo, o desespero. Mais alguém comentou isso também, que o pânico traz um desespero muito grande. Quem já passou por isso sabe o quanto é triste. E realmente, nós temos que compreender que às vezes precisamos, se não conhecemos a dor do outro, ou achamos que aquilo não é importante, respeitar pelo menos. Né? Na hora que aquela pessoa está sentindo a crise, às vezes ela não sabe explicar o que ela está sentindo, ela não tem condições. Então, a gente poder respeitar, né? A Flávia está falar mais sobre não entrar na negatividade nesse período. Fala aí, Ayrton, um pouquinho disso. Então, gente, olha só. Se você ligar a televisão, né? Eu brinco que assim, se você ligar a televisão, sai até lágrimas dela, né? Porque assim, é tanta notícia ruim, é tanta no... então, são várias notícias ruins que estão saindo o dia inteiro. E aí, a gente precisa se informar, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, das questões que vão impactar a nossa vida. A gente precisa fazer tudo isso. Mas a gente também precisa ser seletivo, né? Aonde eu vou ler, o que eu vou estudar, aonde eu vou pesquisar. Porque, assim, da maneira que está sendo pintado pela imprensa, né? A gente entra num desespero, num pânico violento. Os números são grandiosos. Mais de 8.000 pessoas já deixaram o nosso Brasil por conta dessa doença, né? Mais de 130.000 pessoas já foram contaminadas pelos vírus. Então, os números são grandes, mas a gente tem visto aí intolerância, a gente tem visto uma mulher sendo agredida porque entrou no ônibus sem máscara e deu uma tossida, e aí o pessoal bateu na mulher, colocou a mulher para fora do ônibus. A gente tem visto muita coisa triste sendo feita porque a gente não está levando o outro em consideração. É preciso se informar? Mas eu preciso dizer assim, eu tenho que ficar o dia inteiro assistindo o jornal, o dia inteiro entrando na internet, o dia inteiro vendo notícias do Covid, ou eu posso dedicar aí uns 15 minutos para que eu faça alguma pesquisa ao longo do meu dia, e aí eu vou colocar leituras edificantes, músicas edificantes, e aí, só por curiosidade, né, a Netflix mostrou recentemente que os filmes de catástrofes aumentaram a audiência significativamente. Aí, gente, vai ficar assistindo o filme O Vírus, Pandemia, O Fim do Mundo, só vai piorar tudo que a gente está sentindo. Então, a gente precisa, nesse momento, ser seletivo no que eu vou assistir, o tempo que eu vou dedicar para esses estudos e para essas informações e atualizações, e me concentrar em trabalhos edificantes mais ao longo do dia. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisava buscar. Teve um dia, gente, que eu fiquei 24 horas praticamente do meu dia vendo notícias de jornal. Eu fiquei na CNN o dia inteiro vendo tudo que estava acontecendo. E aí, assim, aquilo faz mal, né? Você fica meio bitolado, meio louco, e vai fazer com que o seu medo só se potencialize nesse momento. Então, venham participar das atividades aqui no Núcleo. Tem segunda, tem quarta, tem quinta, tem terça, tem sábado, tem domingo. A gente toda hora está enviando músicas bacanas para as pessoas. Ou Opa! a gente poder se informar, se atualizar no dia a dia. É isso. Então, agora respondendo a pergunta que eu vi passar, não lembro mais quem perguntou, o que nós podemos fazer para não entrar, né, nessa depressão nesse momento, nessa quarentena? Aqui o Henrique está falando que ele está lendo livro, assistindo palestra, que está ajudando muito. Mas uma das coisas boas também, além de não assistir esses filmes, não ficar o tempo todo nos noticiários, é participar de ginástica em casa, né? Se entreter com as crianças, entrar nas brincadeiras delas, fazer pensar coisas boas, pensar, não entrar só nisso, porque a epidemia existe, a doença existe,
Se é tudo isso que eles estão dizendo ou não, não sabemos e nem iremos saber, mas nós temos que respeitá-la, não podemos desafiá-la. Então, fazer tudo aquilo que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, tomar os cuidados necessários, mas ter a consciência boa, porque a gente só atrai aquilo que a gente é. Se você é uma pessoa medrosa, que vive com pânico, com medo de tudo, você pode não atrair o Covid, mas vai atrair uma outra doença. Porque você está aberto para isso, você está querendo passar por isso. Então, é o bom pensamento, acreditar que você não tem necessidade de passar por certos problemas, você pode aprender e não passar por eles. Então, não atraia problemas, não atraia desespero. Procure olhar na televisão coisas melhores, que te anime mais, que te deixe mais feliz. Cante, dance, que é o melhor que tem, né? Fazer alegria para a tua alma. Você gosta de cozinhar? Vai cozinhar. Gosta de mexer numa plantinha? Vai mexer na plantinha. Esquece um pouco disso. É respeito que tem que ter, mas não tem que ter pânico, porque se você, lá na hora do seu contrato, vamos assim dizer, né, reencarnatório, você falou, eu quero desencarnar no Covid-19. E aí? Você não lembra disso, mas pode ser que aconteça. E você não vai fazer nada. Você não precisa nem sair na porta. Ele passa pelo buraquinho da fechadura, porque foi um pedido seu. Mas você não vai lembrar e não vai saber. Por outro motivo, você também não vai sair por aí desafiando, colocando a mão no vírus para falar, eu não pedi isso, então não vou morrer disso. Não, a gente tem livre-arbítrio. A gente pode ter pedido e se safar dele, a gente pode não ter pedido e contrair ele. Então a gente tem que aprender a respeitar. A gente tem que ter bons pensamentos e acreditar nas coisas boas. Se acontecer, foi porque era o melhor para você. Igual nós falamos hoje de manhã no Evangelho. Tudo aquilo, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento é um presente. É benéfico para nós. Nós temos que agradecer e não reclamar sobre isso, né? E exatamente, Val. E a gente precisa entender uma coisa que eu queria reforçar. No dia que a gente fez a palestra sobre a nova era, nós comentamos que a pandemia não são os sinais do fim do tempo, né? É que a pandemia existe para ajudar o nosso planeta a evoluir de forma mais rápida. É um artifício utilizado pelo cirurgião espiritual chamado Deus, né? Então, às vezes as pandemias acontecem para que a gente possa evoluir de forma mais rápida. E aí, por que tantas pessoas estão sofrendo de depressão, de ansiedade? Como a gente disse também naquela palestra da Nova Era, no livro Obras Póstumas, o Allan Kardec diz que nós veremos os suicídios se multiplicando em proporção nunca vista até entre as crianças, e a depressão jamais terá ferido o maior número de homens que, mesmo antes da morte, serão riscados do número dos vivos. Esses são os sinais do fim do tempo. Que tempo? Do tempo de provas e expiações e início de um planeta de regeneração. Então, tudo que nós estamos passando faz parte de um processo de transição planetária para um mundo melhor que nós veremos em breve. E aí, gente, tem um monte de comentário bacana, né? Ó, a Suzana disse que nós temos que respeitar o Covid, mas nos policiarmos para não atrair dores emocionais. A Selma está falando para ouvir música. A Luciana está falando que está ouvindo as preces de Cáritas, as palestras. A professora Selma disse que as crianças nos trazem alegrias. Então, tem um monte de comentários bacanas aqui que nos ajuda a responder a pergunta que foi feita pela Julie, né? O que vocês recomendam para passar a quarentena sem cair de depressão? Não ter crise de ansiedade? Foi essa a pergunta que ela fez. Isso, foi a que eu respondi. É isso mesmo, temos que movimentar a vida, não ficar sentado no sofá assistindo televisão, que só vai vir coisas ruins. É o dia a dia, tocar o dia a dia com alegria. É assim que vai vai passar. Tudo passa, né? E aí uma hora nós vamos sair melhores. A gente espera que nós possamos sair melhores do que a gente entrou nesse processo, né? Sim, e vamos, com certeza, a intenção é essa. É isso. Foi bacana essa experiência, Val. Gostei. Mesmo estando em casa com as loucuras das nossas famílias, das nossas rotinas, foi bacana. Oi, Manu. Olha o padrinho aqui, ó.
Manda um Beijo. beijo. Fala pro padrinho, beijo. Manda um beijo pra todo mundo. Espera aí que agora tem mais. Manda um beijo. Oi, Cadê você? Passou? Oi, Jaque, tudo bem? Tudo. Vocês estão pensando, quinta-feira à noite, que horas deve ser? Agora. 9h47. 9h47, estamos aqui, ó, contra o Covid-19. Trabalhando, né? Trazendo informação, tentando trazer um pouco mais de alegria para vocês, informação e saber que tudo isso é para vocês, para que vocês fiquem cada dia melhor, tá bom? Eu agradeço imensamente o Wellington por nos trazer tantas informações, uma palestra tão bonita, tão bacana. E vamos lá, a prece então da depressão? Vamos lá, vou pegar ela aqui já. A prece diz assim, ó. Jesus, mestre dos mestres, amor que nos envolve e aquece, a vida em nosso planeta está cada dia mais difícil. Há tanta violência, tanta fome, tanta injustiça e tanta dor. E o coração se enche de amargura e a alma fica triste e deprimida. Nesse momento, então, venho à tua presença pedir que me ajudes a melhorar meus estados de espírito, a fim de que eu possa crescer no comando do meu próprio ser. Faz-me lembrar que tudo passa, que a nuvem escura irá embora e que o amigo voltará a dobrar a esquina, vindo ao meu encontro. E que a esperança renascerá no meu coração e a fé ocupará os espaços vazios. Toca meu coração com tua mão de luz, para que a sombra que me envolve seja transformada em claridade e a tristeza em alegria de viver. Para que meus olhos vejam como a vida esplende ao sol e a natureza festeja a alegria de viver. Que as minhas emoções fiquem livres e leves, e minha alma vibre na tranquilidade e jubilosa paz da consciência voltada para Deus. Faz-me lembrar ainda que o teu evangelho foi o maior dos sorrisos na história do pensamento humano. Ajude-me também a sorrir. Por isso tudo, o mais te agradeço, Senhor da vida. Muito bonita, bela prece. Que bom. Bom ter você aqui, bom ter vocês todos aqui. Que bom podermos estar aqui. Podíamos fazer uma oração, então, né, para encerrar. A prece é linda da depressão. Mais uma oração. Faz uma oração para nós, Eli, então, para a gente encerrar e desligar. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir para que todos entrem em conexão nesse momento com a espiritualidade e que a gente vamos serenando, então, os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, eliminando os pensamentos negativos que estão nos rondando neste momento. Vamos imaginando que os nossos pensamentos são folhas de árvores no outono e que essas folhas de árvores possam se desprender um a um, de forma que a gente se sinta cada vez mais leve e que neste momento só exista paz, só exista harmonia, só exista amor dentro deste grupo, dentro dessa transmissão e dentro dos nossos lares, das nossas casas e principalmente nos nossos corações. E com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, encerramos os trabalhos de hoje, então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã, não vamos esquecer que amanhã temos a palestra aqui no Insta do Camilo,
né? Uma linda palestra. Vamos estar aqui também juntos. Conto com a presença de vocês. E uma boa noite, pessoal. Boa noite, Wellington. Obrigado. E a sonoplastia que vocês perceberam que foi sem programação, né? Peço desculpa pelos incômodos, mas vamos agora estar mais tranquila, né? E amanhã é um novo dia. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, Wellington. Fica com Deus. É que eu